Ninguém ouviu o momento em que o vaso tombou. Apenas o estrondo dele se partindo no chão da sala principal, lançando estilhaços para todo canto. Marlene, a encarregada da limpeza, paralisou. Ela já estava agachada, finalizando o rodapé da parede. Um movimento descuidado com o cabo do esfregão e o vaso deslizou da pequena mesa de canto. Era uma peça grande, mas com uma base instável. E cara, disso ela tinha certeza. Só não imaginava o preço de um erro naquele lugar. Beatriz entrou na sala, seus saltos marcando o ritmo no mármore. O olhar dela foi dos cacos de cerâmica para Marlene. E então, o grito. Você perdeu o juízo? Tem ideia de quanto isso aqui custava? Marlene tentou se explicar, mas a voz não saiu. Beatriz não deu tempo. Não mexe em nada. Larga isso. Fique de joelhos. Olha a sua bagunça. Ela arrancou o pano da mão de Marlene e o atirou para longe. O esfregão foi chutado com força. O balde virou, derramando água suja sobre o tapete persa. O alvoroço atraiu o resto da equipe. 2 seguranças, uma copeira, o jardineiro e até Dona Lúcia, que apenas observou e desviou o olhar. Todos ficaram parados na entrada. Beatriz virou-se para eles, a voz carregada de fúria. É isso que acontece quando qualquer um pisa numa mansão como esta, na frente de todo mundo. Você quebrou, você vai pagar. Ela encarou um dos seguranças. Ricardo, leve ela daqui agora e pode preparar a conta. Esse vaso valia 38 mil reais. Exatamente. 38 mil. Marlene chorava em silêncio. Continuava ajoelhada, sentindo o frio do mármore nos joelhos. Queria falar, mas a garganta estava seca. Ricardo se aproximou, a mão já se movendo para agarrá-la pelo braço. Mas um outro braço o impediu. Silêncio total. Era um homem, alto, de camisa simples e barba por fazer. Ele tinha visto tudo, de pé, num canto da sala. Deixe ela em paz. A voz era calma, mas atravessou o ambiente como uma lâmina. Beatriz arregalou os olhos. E quem é você para se meter onde... Eu sou o proprietário desta casa. E nesse momento ninguém mais ousou dizer uma palavra. Beatriz gelou, mediu o homem de cima a baixo, esboçou um riso de deboche, mas ninguém a acompanhou. Você? O dono? Ele não se deu ao trabalho de responder. Apenas caminhou até Marlene, que seguia de joelhos no chão, tentando processar o que acontecia. Ele a ajudou a se levantar, segurando seus braços com delicadeza. Você se feriu? Marlene negou com a cabeça, os olhos inchados. Estava envergonhada demais para falar, mas ele insistiu. Alguém aqui te machucou? Ela conseguiu apenas sussurrar. Foi um acidente. Eu não vi o vaso. Ele a interrompeu com um gesto suave, sem agressividade, mas com autoridade. Então olhou para o grupo na porta. Falou em voz alta, mas sem gritar. Essa mulher passou o dia inteiro limpando este lugar. Em silêncio, sem uma queixa. E agora vocês querem cobrar 38 mil reais dela? Isso parece certo para vocês? Silêncio. Beatriz bufou, cruzando os braços. Escute aqui, eu não sei quem o senhor pensa que é, mas este é um ambiente privado. Se não faz parte da equipe, por favor, retire-se. Ele tirou o celular do bolso, abriu um documento na tela. Contrato de aquisição do imóvel. Foi assinado há 2 dias. Meu nome é Lucas Almeida. Talvez já tenha ouvido falar. O nome caiu como uma pedra no ambiente. Até Ricardo, o segurança, deu um passo para trás. A copeira fez o sinal da cruz. Dona Lúcia ergueu o olhar pela primeira vez. Lucas andou lentamente pela sala, desviando dos cacos. Parou diante da mesinha onde o vaso estava. Apontou para o suporte vazio. Este vaso fui eu que comprei pela internet. Paguei 280 reais com frete incluso. Não tem nem grife, mas ela, a Marlene, vale mais que todo este piso. E se alguém aqui encostar um dedo nela de novo, vai se ver comigo. Beatriz ficou pálida. Eu não sabia que o senhor já estava no comando da casa. Mas para humilhar você soube rápido, não é? Ela tentou se justificar.
Eu apenas segui os procedimentos de sempre. Ordens da antiga diretoria. Lucas se aproximou, olhando diretamente nos olhos dela. Não existe mais diretoria, existe um dono. E sua primeira ordem é pedir desculpas. Agora, na frente de todos. Ela gaguejou. Senhor Lucas, me desculpe se fui um pouco dura, mas mais alto. Desculpe, Marlene. A faxineira levantou os olhos surpresa. A senhora não precisa... Lucas a interrompeu. Ela precisa sim. E você também precisa entender uma coisa, dona Marlene. Você não está mais desamparada aqui. Ele se virou para a equipe. Mas alguém aqui acha que ela deveria pagar por este objeto? Ninguém se manifestou. Mas alguém acha correto gritar com um trabalhador na frente dos outros? Mais silêncio. Lucas assentiu. Excelente. Porque na próxima vez que alguém aqui levantar a voz para humilhar um colega, vai sair daqui direto para a delegacia. Beatriz tentou retomar a compostura. Isso é abuso de poder. Eu tenho 12 anos de gerenciamento nesta propriedade. Sempre cuidei de tudo com o máximo zelo. 12 anos inflando orçamentos de manutenção, não é? Ela arregalou os olhos. Do que você está falando? Lucas deu um leve sorriso. O primeiro daquela tarde. Eu tenho todos os relatórios. Notei que a pintura da ala leste foi faturada 4 vezes. A reforma da piscina foi orçada em 200 mil. Mas a nota fiscal que recebi era de 350. E a obra do quarto principal nem sequer começou. Beatriz corou. Isso deve ser algum erro da contabilidade. Pode ser, a polícia vai averiguar. Mas por enquanto, você está afastada. A partir deste momento, ninguém mais segue ordens suas. Ela ficou sem palavra. Apenas pegou o celular e saiu da sala, cambaleando e resmungando algo para si mesma. Lucas se virou para Marlene. Existe um lugar para você descansar aqui? Ela negou com a cabeça. Ainda parecia em estado de choque. Então venha comigo. Por hoje, seu trabalho acabou. Dona Lúcia se aproximou com discrição. Ela pode ficar na copa. Eu a acompanho. Lucas a olhou com respeito. A senhora é a Dona Lúcia, certo? Sim, senhor. Obrigado. Depois, preciso ter uma conversa com a senhora também. Enquanto Marlene era amparada por Dona Lúcia, Lucas encarou novamente os funcionários. Esta casa pertenceu à minha mãe. Ela faleceu no ano passado. Só agora consegui comprá-la de volta. E ela detestaria ver o que transformaram este lugar. Ricardo levantou a mão, hesitante. O senhor vai querer que a gente peça as contas? Não. Apenas se for da vontade de vocês. Mas quem decidir ficar vai seguir uma nova regra. Ninguém humilha ninguém. E quem trabalhar com honestidade será tratado com dignidade. A copeira começou a chorar baixinho. O jardineiro baixou a cabeça, visivelmente emocionado. A tensão no ar começou a se dissipar, dando lugar a uma leveza inédita. Quase ninguém sabia como reagir. Lucas deixou a sala sem dizer mais nada. Mas antes de subir a escadaria, ele parou, virou-se e concluiu. Este lugar ainda vai se tornar um verdadeiro lar. Podem acreditar. Beatriz saiu da sala de cabeça erguida, mas por dentro ardia em fúria. A humilhação pública fora devastadora. Pior que isso, no entanto, foi a perda do controle. Ela foi direto para o escritório da administração, trancou-se e discou um número que sabia de memória. É ele, o novo comprador, o tal Lucas Almeida. Ele descobriu as notas fiscais. A voz do outro lado fez uma pergunta. Ainda não passou tudo para o advogado, mas é questão de tempo. Ele está furioso. Já me afastou na frente de todo mundo. E tem testemunhas. Ela olhou pela janela. Mas preste atenção. Se esse sujeito acha que vai me descartar assim, ele não sabe com quem se meteu. Naquela mesma tarde, Beatriz já contatava 2 advogados. Um deles era conhecido por destruir reputações na imprensa. O outro, um especialista em brechas contratuais. Ela não sairia em silêncio.
Iria desenterrar qualquer podridão que pudesse usar contra Lucas. Revirou e-mails antigos, contratos, buscando qualquer falha na compra da mansão, qualquer deslize, e encontrou. No cartório, a transferência de propriedade ainda não estava oficializada. O trâmite final demoraria 5 dias úteis. Lucas era o comprador legal, mas seu nome ainda não constava no sistema público. Para alguém mal-intencionado, aquilo era uma brecha. No dia seguinte, bem cedo, Beatriz retornou. Ninguém a esperava. Estava maquiada, de traje formal, com uma pasta na mão. Entrou como se nada tivesse acontecido. Foi direto para o saguão e anunciou em voz alta: "Bom dia a todos. Devido à ausência do registro final em cartório, a transição da propriedade ainda não é legalmente válida. Como gerente indicada pela antiga diretoria, eu continuo como responsável pelas operações até segunda ordem." Os funcionários paralisaram. Ricardo se aproximou, confuso. "Mas o senhor Lucas está agindo como dono sem o ser de fato. Isso é crime. E se alguém aqui se recusar a seguir minhas ordens, responderá na justiça." Ela se fechou no escritório novamente, imprimindo documentos, afixando ordens nos murais e disparando e-mails ameaçadores para todos os setores. No grupo de mensagens da equipe, o clima era de pânico. Lucas só soube do ocorrido no final da manhã. Estava na rua resolvendo detalhes da reforma. Ao notar a agitação no grupo, voltou imediatamente. Encontrou a equipe acuada e Beatriz sentada em sua antiga mesa. "Você voltou?" "Voltei, sim, e com amparo legal. A casa ainda está no nome da antiga empresa. Você não tem autoridade para me afastar." Lucas fechou a porta atrás de si. Os dois ficaram sozinhos. "Beatriz, você não está compreendendo a situação. Isso não é um jogo. Você está prestes a se tornar alvo de uma investigação criminal. E você acha que vou aceitar isso quieta? Que vou deixar um filhinho de papai me chutar para fora depois de 12 anos, limpando a sujeira de gente como você? Você não limpava nada. Você produzia a sujeira." Ela sorriu, um sorriso venenoso. "Eu sei que você tem muito dinheiro, mas sei também que dinheiro não compra lealdade. Esses funcionários me obedeceram por anos, sabem do que sou capaz. Um passo em falso seu e você afunda comigo." Lucas a encarou por um instante. Depois, disse com calma: "Você acaba de cometer um erro gravíssimo. Está usando um detalhe burocrático para forjar autoridade e está coagindo trabalhadores. Vou documentar tudo e processar você por cada segundo disto." Ele saiu do escritório sem olhar para trás. Lá fora, reuniu toda a equipe. "A partir de hoje, eu assumo o controle total. Vou trazer uma equipe de auditoria. Quem quiser continuar trabalhando comigo, terá seu emprego garantido. Quem preferir sair, está livre. Mas fiquem cientes, quem ficar do lado dela vai cair junto." A copeira levantou a mão. "Senhor Lucas, ela ameaçou demitir meu marido. Disse que ia sujar o nome dele na empresa terceirizada." O jardineiro emendou: "Ela me disse que se eu abrisse a boca para o senhor, eu ia amanhecer com a boca cheia de formiga." Lucas olhou para todos com firmeza. "Ela não encosta mais em ninguém aqui, e se tentar, a polícia virá buscá-la. Mas eu preciso saber de uma coisa. Vocês confiam em mim?" Dona Lúcia, que estava ao lado de Marlene, foi a primeira a responder. "Eu confio, porque o senhor nos enxergou como gente, coisa que ninguém nunca fez aqui." Marlene continuava em silêncio, mas quando o olhar de Lucas encontrou o dela, ela assentiu com a cabeça, lentamente, mas com firmeza. Era tudo o que ele precisava. No final daquele dia, Lucas acionou seu advogado. Pediu que digitalizassem os relatórios de Beatriz, os prints das ameaças no grupo, os áudios dos funcionários. Ele iria até as últimas consequências. A guerra estava declarada. Lucas não pregou o olho naquela noite. Caminhou pela mansão escura, sem dizer nada. As paredes pareciam oprimi-lo. Aquela casa não era apenas um imóvel.
Era a recuperação de um símbolo. Ele entrou sozinho no antigo quarto de serviço, no porão. A porta rangeu, o mesmo som de sua infância. No canto, um gancho na parede permanecia, e pendurado nele, um pano de chão velho de um azul desbotado. Ele tocou o tecido gasto. Era tudo o que restara da mulher que o criou, tia Zezé. Faxineira como Marlene. Nunca teve filhos biológicos, mas criou Lucas desde os 7 anos de idade. Quando sua mãe foi internada pela primeira vez e seu pai sumiu, foi tia Zezé quem lhe deu comida, banho e o ensinou a ler. Foi ela quem mostrou que a dignidade de uma pessoa não está no cargo que ocupa. Que quem limpa o chão é quem sustenta a casa. Que quem apaga a luz no fim do dia tem o mesmo valor de quem a acende. Ele se lembrou do dia da morte dela. Tinha 19 anos, era um estagiário com um salário irrisório. Mas não soltou a mão dela até o último suspiro. No testamento, ela lhe deixou 2 coisas: aquele pano azul e uma carta com uma frase grifada. Se a vida te der poder, use-o para proteger quem não tem voz. Lucas abraçou aquilo como uma missão de vida. Anos depois, com suas empresas, investimentos e sucesso, ele comprou a casa de volta. Não por ostentação, foi por ela. E agora, testemunhar outra faxineira sendo humilhada no mesmo piso que tia Zezé polia de madrugada era inaceitável. Ele apertou o pano azul contra o peito. Não se tratava de vingança, tratava-se de uma justiça que chegara com atraso. Saiu do quarto com os olhos marejados. No caminho de volta, parou e sussurrou para o vazio: eu não vou falhar com vocês. Na manhã seguinte, Lucas acordou com um único propósito em mente: destruir aquele ciclo de abuso. Nenhuma medida paliativa. A solução precisava ser pública, definitiva e servir de exemplo. Ele passou o dia em reuniões com seu advogado, Diego, um homem calculista, direto e conhecido por ser implacável. Juntos, eles vasculharam todos os contratos antigos da mansão. Beatriz havia deixado um rastro de corrupção ainda maior do que imaginavam. Superfaturamento, notas fiscais frias, fornecedores fantasmas e uma série de demissões suspeitas de funcionários que tentaram denunciá-la no passado. Lucas determinou que tudo fosse compilado em um dossiê. Ao mesmo tempo, traçou um plano. O fim de semana seguinte marcaria a reinauguração oficial da mansão, um evento já pré-agendado com fornecedores e uma lista de convidados. Beatriz não sabia disso. E era exatamente assim que ele queria que as coisas ficassem. Será no sábado à noite. Quero toda a equipe presente, principalmente a Marlene. Será a noite dela também. Dona Lúcia, ao ser informada, sorriu pela primeira vez em muito tempo. Lucas fez o convite pessoalmente a Marlene, que hesitou. Eu, no meio de tanta gente importante? Você é a pessoa mais importante de todas elas. Enquanto isso, Beatriz se articulava nas sombras. Mesmo afastada, ainda tinha contatos. Um deles, um ex-namorado na empresa de segurança privada da mansão. Em troca de dinheiro, ele vazou a informação sobre o evento de sábado. Naquela mesma noite, Beatriz preparou seu golpe final. Contratou uma agência de mídia pequena e sensacionalista e forneceu a eles tudo o que tinha de podre sobre Lucas. Fotos antigas de festas, boatos sobre fraudes em uma de suas empresas e um print manipulado de uma conversa, tirada de contexto, onde ele dizia que funcionário precisa entender seu lugar. Aquilo seria sua arma no sábado. O plano era invadir a festa, se declarar vítima de uma perseguição e viralizar tudo na internet antes que ele pudesse se defender. Mas Lucas não era ingênuo. Na manhã de sexta-feira, 2 oficiais de justiça bateram à porta do apartamento de Beatriz. Era uma notificação oficial: abertura de inquérito por assédio moral, difamação, apropriação indébita e coação de testemunhas. Ela rasgou o envelope furiosa. Ele pensa que vai me calar assim, ele vai ver só com quem está lidando.
Usando contatos na imprensa que lhe deviam favores, ela conseguiu organizar uma cobertura espontânea para o evento. Um repórter freelancer, 2 cinegrafistas e um blogueiro local foram instruídos a estarem lá. O objetivo era transformar a noite de Lucas em um escândalo midiático. No sábado, a mansão estava iluminada de uma forma inédita. Luzes discretas nos jardins, recepcionistas elegantes, garçons de uniforme. Mas sem qualquer ostentação. Lucas havia proibido excessos. Queria um evento sóbrio, com um único propósito: expor a verdade. Entre os presentes estavam empresários, figuras públicas, jornalistas de veículos sérios e todos os funcionários da casa. Pela primeira vez, faxineiros, jardineiros e motoristas tinham seus nomes em lugares reservados à mesa como convidados de honra. Marlene chegou usando um vestido azul simples, emprestado por Dona Lúcia. Ao entrar no salão, todos os funcionários se levantaram para aplaudi-la. Ela travou, quase deu meia volta. Mas Lucas surgiu ao seu lado e disse: "Hoje a gente não aplaude os ricos, a gente aplaude quem tem coragem." A música cessou. O salão mergulhou em silêncio. Lucas subiu no pequeno palco, montado sem alarde, e pegou o microfone. Atrás dele, um telão de LED. "Boa noite. Hoje eu não vou falar de negócios, nem de dinheiro. Quero falar sobre valores, os que realmente importam." E então ele começou. Contou a história da aquisição da mansão. Descreveu a cena que presenciou no dia em que Marlene foi humilhada. Exibiu vídeos curtos, discretos, mas devastadores, da agressão verbal, dos empurrões, dos berros. A cada imagem, o silêncio da plateia se tornava mais pesado. Em seguida, expôs os dados da fraude administrativa. Os números surgiram na tela. $94.800, desviados em apenas 8 meses, com provas que cruzavam contas bancárias, documentos e notas falsificadas. E então o golpe de misericórdia, um áudio de Beatriz, gravado sem que ela soubesse, numa conversa com um fornecedor. "Essa gente que limpa o chão, se quebrar algo, tem que pagar com a própria pele, ou a gente quebra eles também." O silêncio na sala era sepulcral, mas ainda não havia acabado. Lucas mostrou o pano azul, o símbolo de seu passado. Contou a história de tia Zezé e finalizou com uma frase que fez o público prender o ar. "Por anos, esta casa foi um símbolo de opressão, de medo. Hoje ela volta a ser um lar, e a mudança começa aqui, na frente de todos vocês." Do lado de fora, na calçada, Beatriz assistia a tudo pela tela do celular, com os olhos injetados de ódio. Ela ainda tinha um plano, mas alguma coisa mudou naquele instante. Pela primeira vez, ela sentiu medo. O salão continuava em silêncio quando Lucas desceu do palco. Ninguém sabia o que dizer, nem a imprensa, nem os convidados, muito menos os funcionários. O único som era o zumbido do equipamento de áudio sendo desligado. Marlene, sentada ao lado de Dona Lúcia, segurava o pano azul no colo. O mesmo pano que Lucas lhe entregara momentos antes com um pedido: "Fique com ele esta noite. Amanhã ele terá um novo lugar." Os jornalistas se entreolhavam, atônitos. Não era o tipo de evento que imaginavam. Nenhum escândalo fabricado, nenhuma farsa. Era cru, real e irrefutável. Mas alguém ainda queria refutar. A porta dos fundos se abriu com um baque. Beatriz entrou, sozinha. Salto-agulha, vestido justo, maquiagem perfeita. Na mão, o celular gravando. O blogueiro que ela contratara surgiu logo atrás, fingindo surpresa. Senhor Lucas, poderia nos dar uma palavra sobre as acusações da senhora Beatriz?" A tensão retornou instantaneamente. Lucas apenas observou. Beatriz subiu ao palco e tomou o microfone sem pedir licença. "Eu sei que há pessoas aqui querendo me destruir, pessoas poderosas, pessoas que não aceitam ser contrariadas, mas eu vou contar a verdade sobre o que está acontecendo." Lucas cruzou os braços e esperou. "O que vocês acabaram de ver foi um teatro,
um espetáculo, mas ninguém aqui falou sobre o passado deste homem. Alguém pesquisou o nome dele? Sabe das empresas que ele faliu, do processo trabalhista que ele responde, do funcionário que tentou tirar a própria vida depois de ser demitido por ele? Ela apontou para o blogueiro. Está tudo documentado. Eu tenho as provas, prints, conversas, e vou mostrar tudo agora mesmo. Ela começou a projetar imagens na tela. Montagens grosseiras, manchetes antigas, boatos de fóruns da internet. Mas antes que pudesse chegar à terceira imagem, a tela apagou. Lucas havia desligado o projetor, sem pressa. Tomou o microfone da mão dela, com firmeza, mas sem violência. Acabou. Sua voz saiu baixa, mas ecoou pelo salão. Você teve sua chance. Falou o que queria. Agora vai escutar. Ele caminhou lentamente pelo palco. Eu já cometi erros, sim, muitos, e paguei por todos eles. Respondi processos, paguei indenizações e aprendi. Não sou perfeito. Mas o que você fez aqui, Beatriz, é outra coisa. Ele olhou para a plateia. Ela usou o poder para humilhar e tentou encobrir seus crimes com medo, chantagem e mentiras. Olhou para os funcionários. A maioria das pessoas aqui já sofreu na mão dela. Temos áudios, temos testemunhas, temos contratos fraudados. Mas há uma coisa que nenhum relatório pode mostrar. Ele fez um sinal. A luz do telão retornou, mas não com os arquivos de Beatriz. Era um vídeo curto, a gravação da câmera de segurança, sem cortes. Apenas a imagem da sala principal, no exato momento em que Beatriz chuta o balde de água em cima da faxineira. Em câmera lenta, a água se espalhando. A expressão de pavor no rosto de Marlene. O olhar de desprezo no de Beatriz. E, ao fundo, Lucas observando tudo, calado, imóvel, testemunhando a cena, sem que ninguém soubesse quem ele era. O vídeo era mudo. Ninguém disse uma palavra, ninguém ousou piscar. Quando terminou, Lucas retornou ao microfone. Essa foi a gota d'água, literalmente. Algumas pessoas riram, um riso nervoso. Não era uma piada, era alívio. Lucas continuou. Eu não precisava mostrar este vídeo, mas vocês precisavam ver, porque isso não é sobre um vaso quebrado, não é sobre um cargo, é sobre dignidade. A plateia começou a se agitar. Cochichos. Expressões de incredulidade. Lucas encarou Beatriz. Você queria uma manchete? Pois aqui está. Ex-gerente é desmascarada em evento e confrontada com provas de abuso e corrupção. Ela tentou sorrir, tentou manter a pose, mas a maquiagem começava a borrar. Seus lábios tremiam. Você vai me pagar por isso? Eu já estou pagando minhas contas, mas hoje quem paga a sua é você. Ele ergueu a mão e fez um sinal discreto. 2 oficiais de justiça que estavam à paisana na plateia se aproximaram da frente do palco. Um deles anunciou, em voz alta: Beatriz Duarte, por ordem judicial, a senhora está sendo formalmente intimada. Tem 24 horas para responder ao processo por apropriação indébita, difamação e assédio moral. A câmera do blogueiro se apagou. A luz que antes iluminava Beatriz agora parecia um holofote de culpa. Lucas desceu do palco, mas antes olhou para Marlene e disse uma última vez: a justiça não começa num tribunal. Começa quando a gente decide parar de se calar. Beatriz ficou imóvel no centro do palco, como se tivesse sido atingida por um raio. A persona de chefe intocável que ela construiu por mais de uma década desmoronou na frente de todos. E o pior, ninguém se moveu para defendê-la. Os funcionários da mansão, antes calados e submissos, assistiam à cena de pé, alguns de braços cruzados, outros com os olhos cheios de lágrimas. Não de pena, de libertação. Ricardo, o segurança que antes estava pronto para arrastar Marlene, agora mantinha distância. Ele recuara no instante em que os oficiais apareceram. Nem tentou disfarçar de que lado estava. Lucas desceu do palco e foi até a mesa onde Dona Lúcia estava com Marlene.
O pano azul ainda estava dobrado sobre o colo da faxineira, como um estandarte de uma guerra vencida. "Marlene", disse Lucas com a voz serena, "pode me acompanhar?" Ela hesitou, olhou para Lúcia, que assentiu com um sorriso. Marlene se levantou. Lucas a guiou de volta ao palco, diante dos olhares de todos. "Esta mulher", começou ele apontando para Marlene, "foi humilhada por um erro que qualquer um de nós poderia ter cometido, na frente de colegas, na frente do silêncio de todos." Ele olhou para Beatriz, que tentava se esgueirar pelos fundos. "E agora vai simplesmente sair pela porta dos fundos, sem assumir a responsabilidade?" Um dos oficiais se adiantou. "Senhora Beatriz Duarte, peço que permaneça no local. A senhora está sob medida cautelar e precisa assinar a intimação." Ela tentou argumentar. "Eu tenho meus direitos. Isso é um espetáculo. É abuso de poder." Lucas respondeu, sem alterar o tom. "Não é abuso. É prestação de contas." E já estava mais do que na hora. O público começou a se mover, mas não em direção à saída. Eles se aproximaram do palco. Os jornalistas tiravam fotos, agora sem o controle de Beatriz. As câmeras registravam cada passo dela sendo contida pelos oficiais. As imagens não seriam publicadas como fofoca, mas como um fato. Um homem na plateia gritou: "Isso tinha que acontecer em toda a firma. Para todo chefe que pensa que empregado é lixo." Outras pessoas começaram a aplaudir. Beatriz, sem fôlego, virou-se para Lucas uma última vez. "Você pode ter ganhado hoje, mas eu vou sair dessa. Eu ainda tenho contatos poderosos." "Eu sei que tem, mas poder não inocenta covarde." A frase soou como uma sentença. Ela foi levada para uma sala reservada, de onde os oficiais a escoltariam para a delegacia. Formalmente, não era uma prisão, mas o processo criminal estava aberto. As provas registradas e as testemunhas prontas para falar. No salão, a atmosfera mudou completamente. Lucas voltou ao microfone, mas sua voz estava mais leve. "Agora sim, podemos celebrar de verdade." A banda começou a tocar uma música suave. Os garçons voltaram a servir, mas o centro das atenções ainda era Marlene. Lucas virou-se para ela. "Eu prometi que essa história não acabaria em silêncio, e cumpri. Mas agora vem a parte mais importante." Ele tirou um envelope do bolso. "Marlene, a partir de hoje, você não é mais faxineira desta casa. Não porque seu trabalho não seja digno, mas porque você já fez mais do que qualquer pessoa aqui. Você será a nova coordenadora de serviços gerais. Vai liderar a equipe, treinar os novos contratados e, acima de tudo, garantir que ninguém nunca mais passe pelo que você passou." Ela arregalou os olhos. Suas mãos tremiam. A plateia irrompeu em aplausos. Victor continuou. "Seu salário será o triplo, com plano de saúde completo, transporte e uma bolsa de estudos integral para sua filha, se ela quiser fazer faculdade." Marlene não aguentou. Desabou a chorar. Mas, pela primeira vez, sem vergonha, a copeira correu para o palco e a abraçou. O jardineiro subiu também. Dona Lúcia, de mãos dadas com Ricardo, que apenas observava, visivelmente emocionado. A plateia de pé não parava de aplaudir. Lucas se afastou, ficou em segundo plano, apenas observando. O palco agora pertencia a eles, aos invisíveis, aos que carregam o peso do mundo nas costas, e mesmo assim são os primeiros a serem descartados. Ele se lembrou da frase de tia Zezé na carta antiga: "Quem limpa o chão, prepara o caminho para quem vem depois." E naquele instante, tudo ficou claro. O caminho estava limpo, e a justiça, finalmente, começava a ser feita. Na manhã seguinte, a mansão parecia respirar um ar diferente. O silêncio pesado, que antes pairava nos corredores, deu lugar a risadas baixas e conversas tranquilas entre os funcionários, que pela primeira vez pareciam se sentir donos daquele espaço. Marlene chegou cedo, por força do hábito.
Vestia o novo uniforme que Lucas mandara fazer para ela. Um conjunto azul marinho, discreto, com o bordado coordenadora Marlene no bolso. Olhou-se no espelho e mal se reconheceu. Esse crachá pesa mais que um balde, disse sorrindo. Dona Lúcia apareceu na porta com uma xícara de café. Você mereceu, minha filha, cada grama desse peso. No andar de cima, Lucas também já estava de pé. A guerra judicial com Beatriz seria longa, mas algo dentro dele havia se acalmado. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que sua vida tinha um propósito. Desceu para o café, mas evitou a sala de jantar principal. Passou pela cozinha, conversou com a equipe, comeu um pedaço de bolo com a mão, sentou-se com os motoristas e ouviu suas histórias. Marlene o encontrou na varanda, com uma prancheta na mão, ainda tímida, mas com postura firme. Senhor Lucas, pode me chamar só de Lucas. Eu queria te mostrar uma coisa. Ela o levou à sala principal, o local da humilhação. O piso brilhava e as janelas estavam abertas, e no lugar onde ficava o vaso caro, havia agora um vaso simples, de barro, com flores do campo, colhidas do próprio jardim. Eu mesma que plantei. Achei que a casa precisava de algo com vida de verdade. Lucas ficou em silêncio por um momento. É o vaso mais bonito que esta sala já teve. Ela sorriu. E se quebrar, a gente planta outro. 6 meses se passaram. A mansão, totalmente renovada, tornou-se um modelo de gestão humanizada. Nas redes sociais, ganhou o apelido de Casa Azul, em homenagem ao pano de chão que iniciou a revolução. E Marlene? Hoje, ela chega para trabalhar em um carro da empresa. Não por status, mas porque Lucas fez questão. Você já caminhou demais pelos outros. Está na hora de os outros caminharem por você. Sua filha, Ana Paula, começou a faculdade de enfermagem, com uma bolsa integral financiada discretamente por Lucas. Beatriz foi demitida por justa causa e teve os bens bloqueados pela justiça. Hoje, responde a múltiplos processos e seu nome se tornou sinônimo de má gestão. O pano de chão de tia Zezé foi emoldurado e colocado na entrada da mansão. Uma placa de metal dizia: quem limpa o chão prepara o caminho. Lucas passa por ele todos os dias. Para, sorri e segue em frente, porque agora o caminho está finalmente livre. Quantas vezes você já testemunhou alguém ser diminuído só por sua aparência ou sua função? Uma roupa simples, uma profissão invisível, um pequeno erro, e de repente essa pessoa se torna um alvo, como se valesse menos. A questão é: o que você faz quando vê isso acontecer? Fica em silêncio, desvia o olhar ou se levanta e diz basta? A história de Marlene não é apenas sobre uma faxineira, é sobre a dignidade que se perde quando normalizamos a crueldade e sobre tudo o que se ganha quando alguém decide quebrar esse ciclo. Se você conhece uma história parecida, compartilhe este vídeo. Mostre que a justiça, às vezes, só precisa de uma voz para começar.